Olá pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nós vamos pontuar a respeito do período entre guerras. Alguns acontecimentos, fatos que ocorreram principalmente no continente europeu, mas que tiveram grande influências, grande relevâncias em todo o mundo, ok? E aí a respeito da Europa, entre o período de guerras, da Primeira Guerra de 1914 a 18 e da Segunda Guerra de 1939 a 1945, um ponto importante para nós compreendermos a respeito da nossa aula de hoje é a respeito do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, que ocorreu na cidade francesa de Versalhes, em junho de 1918, após a Primeira Guerra Mundial, que tinha como finalidade propor um acordo de paz entre as nações. Nesse Tratado de Versalhes foi criada também a Liga das Nações Unidas, que tinha como finalidade buscar e defender a paz no mundo. Mas nós vamos ver que tanto na década de 20 como na década de 30, o mundo, a Europa, por exemplo, foi vítima também de inúmeros conflitos, descontentamentos, desacordos de paz, mais precisamente. A Nações Unidas, criada após a Primeira Guerra Mundial, hoje é o que a gente conhece e constitui como a Organização das Nações Unidas, a ONU, mas que na década de 20 e 30 não teve tanta relevância, não era tão ouvida, em outras palavras. Mas, além disso, o Tratado de Versalhes tinha como principal finalidade definir quais seriam as consequências dos países perdedores, daqueles que foram considerados culpados da Primeira Guerra Mundial. Entre eles, nós vamos pontuar aqui a Itália e principalmente a Alemanha. A Alemanha ela foi considerada a principal responsável por tudo que ocorreu com a Primeira Guerra Mundial, as inúmeras percas que a Europa teve com a Primeira Guerra Mundial. Não somente a Europa, mas o mundo. Não é isso? E aí, algumas das determinações que foram postuladas para os alemães após a Primeira Guerra Mundial foi a redução do seu território. Então, a Alemanha perdeu inúmeras terras de regiões que ela colonizava, exemplo, a África. E no próprio continente europeu, a Alemanha perdeu posse de alguns territórios na Europa e de suas colônias. O seu exército foi altamente reduzido, o número de homens, de soldados, foi bem reduzido no território da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. E, além disso, a Alemanha teve que pagar uma pesada indenização financeira para os países vitoriosos. Então, essas consequências, entre outras, que foram postuladas para os alemães, considerados culpados da Primeira Guerra Mundial, tanto na década de 20 como na década de 30, alguns grupos sociais que vão cultivar, vão surgir na Alemanha, eles vão considerar que aquelas dificuldades que o país vinha vivenciando, muito era proporcionado por esse Tratado de Versalhes. Então, culpavam a situação, a realidade que era vivenciada na Alemanha na década de 20 e 30, culpavam o Tratado de Versalhes, culpavam os países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Então, sem dúvida, o Tratado de Versalhes ele é uma das causas que vai gerar uma consequência que é a Segunda Guerra Mundial, já no final da década de 30. Outro ponto importante para nós pontuarmos a respeito da década, do período entre guerras, que é a década de 20 e a década de 30, é que a Europa, após a Primeira Guerra Mundial, ela passa por um processo de reconstrução, né? Nós vimos que a Primeira Guerra Mundial, não somente para a Europa, mas para o mundo em si, mas principalmente, óbvio, o continente europeu, a Europa passou por inúmeras percas materiais, inúmeros prédios, condomínios, como nós vemos aqui na imagem, foi o resultado da guerra, até mesmo para os países vitoriosos. Então houve percas materiais, percas humanas e inúmeras percas financeiras, porque após a Primeira Guerra Mundial, no período da década de 20, pelo menos até meados, até a metade da década de 1920, a Europa teve que recorrer a inúmeros empréstimos estrangeiros, empréstimos internacionais. Quem teve como seu principal articulador os Estados Unidos. E no final foi o mais beneficiado com isso, com a guerra, em outras palavras. Então a Europa passou por inúmeras percas financeiras. Então, tanto os países vitoriosos como os países que foram derrotados no conflito, ambos saíram perdendo. Óbvio que aqueles que perderam o conflito, a guerra, teve umas percas maiores. Mas no final, todos saíram perdendo. Porque teve percas humanas, percas materiais, percas financeiras. E aí a década de 20
na Europa, a gente pode dizer que foi um período de reconstrução, reconstrução pelos abalos ocasionados com a Primeira Guerra Mundial. Nesse período entre guerras, surge também a figura dos regimes totalitários, ou os regimes autoritários, que nós vamos ver em uma outra videoaula, que na década de 20 vai ganhar um destaque, no caso, na Itália especificamente, a figura do fascismo, que tem como líder e a sua principal representatividade Mussolini. Então, esse sistema político que vai romper principalmente com as influências comunistas, com as repúblicas, o contexto democrático que vários países da Europa tinham, vai ser uma das características que vai até fortalecer o país italiano, a Itália mais especificamente. E que, além do exemplo da Itália, do fascismo, nós vamos ver que outros países também vão implantar esse sistema político, como a Alemanha, a Espanha e Portugal. Então, o fascismo instituído na Itália pela figura de Benedito Mussolini vai, em outras palavras, ocasionar, por conta do descontentamento popular da população com as democracias, com o sistema republicano que governava a Itália no período da Primeira Guerra e até o início pós Primeira Guerra Mundial, desculpa. Além disso, o medo comunista. Nós vimos na videoaula anterior que o sistema socialista com o Partido Comunista na União Soviética vinha ganhando destaque, principalmente na década de 20. Então, muitos temiam essas influências comunistas na própria Itália. Então, foi um pouco mais fácil Mussolini assumir o poder, diferente de Hitler na Alemanha. Hitler, buscando pegar o exemplo de Mussolini na Itália, ele também tenta dar um golpe de Estado, tenta tomar o poder à força dos republicanos. Mas a República Alemã, ela se mostra um pouco mais fortificada. Mesmo com um momento de crise e de percas, a República Alemã, na década de 20, ela se mantém. Na Itália, não. A República, a democracia, ela perde sua influência justamente por conta dessas características e realidades que a Itália vivenciava pós Primeira Guerra Mundial. E Mussolini, para o povo alemão na época, principalmente em 1922 em diante, ele era uma figura de esperança. Né? Era mais que um líder, era uma esperança para o povo italiano. E aí, o fascismo vai progredir na década de 20 e 30 até o período da Segunda Guerra Mundial. Outro acontecimento importantíssimo foi a Grande Depressão de 1929, mas que nós vamos pontuar nos slides seguintes. A Grande Depressão, que na verdade teve influência em todo o mundo capitalista, mas que teve como sede, o foco principal, a cidade de Nova York, país dos Estados Unidos, e que os Estados Unidos, país esse, teve suas influências e pontos, números positivos na década de 20. Nós vamos ver que após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele vai se transformar na maior potência econômica do mundo capitalista, muito por conta dos empréstimos e o investimento, né, principalmente industrial, na engenharia e matérias-primas, para a Europa. Então, no início da década de 20, se tem até uma dificuldade, né, de se manter como grande referência mundial. Mas no decorrer da década de 20, os Estados Unidos conseguem progredir economicamente de uma forma avassaladora, com inúmeros surgimentos de tecnologias, eletrodomésticos, o campo industrial, a questão automobilística ganha muito destaque no cenário norte-americano, o sistema taylorista, junto com o Fordismo. Além disso, se cria na década de 20 nos Estados Unidos a ideia de um estilo de vida americano, né? O Tio American Way of Life seria o estilo de vida americano marcado pela produção em massa que era cultivada no país, pelos lucros que a população atingia e os compradores. Então era uma época em que a população norte-americana tinha um estilo de vida marcado pelo consumismo. Era fácil. Praticamente cada indivíduo da população, por exemplo, tinha um automóvel. Muitos conseguiam ter inúmeros lucros com o cultivo nas bolsas de valores. Então, a década de 1920, que foi marcada principalmente pela superprodução no campo industrial, inúmeras características, no final de tudo, nós vamos ver que vai entrar em um grande colapso e uma crise. Por quê? Até 1925, os Estados Unidos teve um momento de dificuldade? Teve. Mas no decorrer, até 25, os Estados Unidos conseguiu
progredir bastante a sua economia. Né? Quanto mais produzia-se, mais vendia. Né? O estilo de vida americano. E aí, para alguns historiadores, eles consideram essa década de 20 a década dos anos loucos nos Estados Unidos, por conta dessa superprodução. Mas que até 1925, os Estados Unidos viu que a Europa, aos poucos, ia se reconstruindo. Então, aos poucos também, a Europa começou a não depender tanto dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos, em vez de dar uma equilibrada na produção industrial, fabril, os Estados Unidos continuava a aceleração na produção. Né? Mas só que os compradores não eram como antigamente. Já que a Europa estava reconstruída, os Estados Unidos, em vez de produzir pelo menos para a sua própria população, não, continuava vendendo constantemente. Então, essa superprodução que ocorreu após 1925, nós vamos ver que no final de tudo vai ser proporcionado por uma crise de dimensões mundial, uma crise do mundo capitalista. Nós, como eu apresentei para vocês nos slides anteriores, se tinha o estilo de vida americano de viver marcado pelo consumismo, por essa superprodução. Mas que essa superprodução vai gerar uma crise e que esse estilo de vida americano, marcado pelo consumismo, vai entrar em um colapso de crises. Crise de desemprego, de violência, de fome. E aí, no ano de 1929, se tem o crash, o estouro, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. A Bolsa de Valores que era onde muitos norte-americanos investiam seu dinheiro em busca de lucros. Então, as ações que eram investidas na Bolsa começaram a perder o seu valor, bancos começaram a quebrar, a falir, empresários, indústrias, fábricas começaram a perder os seus lucros, e muitas fábricas e indústrias foram fechando, logo vai gerar o quê? Desemprego, violência, miséria, fome. E aí, em 1929, se tem esse crash, que é a crise de 29, a crise do mundo capitalista, que tem o seu estouro nos Estados Unidos, em Nova York, mas que atinge todo o mundo em si. No Brasil, para a gente ter uma noção, por exemplo, na década de 20, o principal produto, bem antes da década de 20, o principal produto da nossa economia era o café. Então, vários fazendeiros tiveram suas percas com a produção de café, tiveram que queimar sacas de café, tanto no Vale do Paraíba, como na região do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo e Minas Gerais. E Roosevelt, que era o presidente da época dos Estados Unidos, na década de 1930, ele cria um projeto político chamado New Deal, ou New Deal. Classifique aí, traduza para vocês compreenderem. Esse projeto chamado New Deal, ele tinha como objetivo superar a crise. Né? Que algumas ações desenvolvidas era a distribuição de renda por parte do Estado a empresários, a banqueiros, para tentar dar uma força, um auxílio, uma respiração no período de crise. Além disso, para aqueles que estavam desempregados, foi cultivado inúmeras construções de obras públicas, que aí essas construções de obras públicas logo vai desenvolver emprego para a população, mas sem dúvida, o New Deal, que era o projeto político de Roosevelt para superar a crise do mundo capitalista, tinha como principal influência o Estado, a questão política na economia. E aí, aos poucos, né, com inúmeras dificuldades, mas no decorrer da década de 1930, os Estados Unidos conseguem superar, sim, essa crise. É um processo lento, mas que nós vamos ver que até a Segunda Guerra Mundial, um pouco pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a se equilibrar e volta a ter grande destaque no contexto econômico global e capitalista. Ok? Pessoal, é isso. Na nossa próxima videoaula nós vamos pontuar a respeito dos regimes totalitários.